Então, pessoal, fiquei com as perguntas de vocês aqui, separei em itens, em áreas maiores para fazer as respostas e botei numa ordem mais ou menos sequencial. E eu começo não pela que eu estava respondendo sobre higienização, que é a próxima, mas falo sobre uma pergunta aí sobre variedades de uva ou sobre tipos de vinho, bem na realidade, feito, né, das variedades de uva. Que é verdade que as variedades Pinot Noir e Merlot são mais indicadas para iniciantes na arte do vinho? Eu não gosto dessa colocação em caixinhas, né? Primeiro que o vinho é muito mais amplo, assim, né? Que coisas tão estritas, e segundo porque de fato ele é muito relativo. E eu acho um erro tremendo dizer que Pinot Noir é leve. Em 70% do que a gente encontra aqui tá? Talvez até mais do que 70%. O fato é, Romanée Conti é feito de Pinot Noir, e é um vinho para décadas. Então, não é bem verdade assim que ele é leve, logo seria um vinho para iniciante na arte do vinho. Segundo que também depende tudo da forma como você faz o vinho. Tem taná leve. Olha, duas marcas que eu digo assim que o vinho está extremamente leve: Salton Classic e Almaden. Almaden está tão leve que ele chega a estar gostoso, assim, frutado, diferente, muito diferente do que é um taná tradicional, assim, bem macerado, bem estruturado. Ou seja, a forma de vinificar varia muito. E isso é o que acontece na maior parte com essas uvas. Gamay também é uma uva tida como uma uva mais leve. Agora, quando você toma um bom Beaujolais, somente de denominações menores, é um vinho muito gostoso, que não é um extremo peso em tanino, mas que tem um volume, um corpo e uma estrutura que são muito boas e adequadas para envelhecimento e que fazem dele um vinho sutil e com bom volume ao mesmo tempo, tá? Aí todo mundo acha que Gamay é só aquele Gamay Beaujolais Nouveau, não é. E Merlot é tão parelha quanto o Cabernet Sauvignon, só que tem taninos mais redondos desde sempre, mais aveludados, é conhecida desde seus primórdios aí, se bobear por causa disso. É a uva da margem direita lá de Bordeaux. E da margem direita saem coisas importantíssimas. Petrus é 100% Merlot. Chateau Cheval Blanc tem passo uma quantidade relativamente grande de Merlot. E mais uma vez é aquela coisa, não funciona muito bem isso. Tá, Merlot de que tipo? Pinot de que tipo? Um vinho mais leve, um vinho mais encorpado? De fato costumam agradar mais a quem não é acostumado com vinho assim, ou sobretudo quem gosta de vinho mais leve. Mas não é uma regra, tá? Eu nunca, vocês já devem talvez ter percebido, eu nunca faço aquela reguinha, né? Olha, aqui começa com Pinot Gamay, a ordem é sempre essa, né? Aqui é Gamay, aqui é Pinot Noir, depois vem Merlot. Aí vem Malbec, Malbec como se Malbec fosse muito leve. Carmener como se fosse leve. Carmener não é leve, de jeito nenhum. O Carmener é tão encorpado quanto o Cabernet. E claro, isso sempre vai variar da forma que você vinifica. Então, particularmente, não gosto desse tipo de categorização. Depois, a pergunta que eu estava respondendo antes sobre higienização, se ela deve ser feita a cada processo, cada colheita, como é que é? Depende. Vamos lá, colheita, teria que lavar as caixas de uva, e preferencialmente com água limpa. Tá? O que o pessoal faz na prática é ficar recirculando a água contra uma peneirinha e ficar lavando, só que isso aí é um antro de contaminação e não limpa a caixa. Do meu ponto de vista, não é um custo absurdo, e lavar a caixa é importante, porque exatamente diminui a carga de micro-organismos. De um jeito bem besta, sem fazer grandes sanitizações, é simplesmente água. Mas outra coisa que costuma acontecer, no caso de tanque em vinificação, tá? Tu vai ter o tanque, tu esvaziou ele. Depois que tu esvaziou, o que tinha aqui? Uva em fermentação. O que vai entrar? Uva para fermentar. Aqui a higiene não precisa ser absolutamente estrita, tá? Vamos supor que tu visse um tanque que teve algum problema com uma ocorrência de micro-organismo inesperada, o que é bastante raro. Talvez tu faria uma limpeza cuidadosa. Na vida prática, isso aqui vai receber água e ponto final. E o próximo vinho em cima. A próxima uva, né, para virar vinho. O próximo mosto, no caso de branco ou rosé. Agora, quando tem o tanque para armazenamento, aí a gente tem uma situação de um vinho já pronto, um vinho que
não vai mais ter, não tem mais micro-organismos em grande escala favoráveis a mim, prevenindo que outros apareçam, como uma fermentação alcoólica ou mesmo malolática. Tu tem um vinho que já está no seu estágio quase final, eventualmente até, sobretudo, ele pode já estar mais filtrado e tudo mais, muito próximo para ir para o engarrafamento. E a gente tem que ter cuidado daí com contaminação. Aí normalmente depende de cada situação. Se tiver incrustação, tu vai usar um detergente alcalino, né, que é para quebrar esses cristais que são de base ácida. Ou seja, basicamente vai botar soda, que é o que se faz geralmente. E depois tu deveria usar algum sanitizante que antigamente era cloro, né? E daí qual era o problema do cloro? TCA. Aí parou de usar cloro, era hipoclorito, né? Agora, um dos mais utilizados é ácido peracético. Tem um cheiro esquisitíssimo de ovo de... Sabe aqueles ovos de boteco no vinagre? Parece aquilo. É um cheiro nojento, assim, irritante. Só que deixa pouquíssimo resíduo, tem uma atividade, um poder de limpeza muito bom, poder de sanitização, efetivamente, né? De ir contra micro-organismos. Então, normalmente é assim que faz. Tá? Aí depois pode ter outras operações para coisas específicas, mas normalmente mudando basicamente aqui os produtos que usa. Barrica, por exemplo, costuma ter uns produtos próprios para desincrustar, porque não pode ficar resíduo na madeira, uns produtos para regenerar e tudo mais. Até ultrassom pode usar, ozônio e um monte de coisa, mas o mais comum é isso aqui. Depois sobre a fermentação malolática. A temperatura certa da fermentação malolática, certo e errado, não é uma coisa assim tão aplicável para micro-organismos. A gente costuma usar uma faixa em que eles trabalham bem, tá? A faixa como qualquer micro-organismo, eles vão trabalhar melhor em temperaturas mais altas. Mas daí eu já respondi parte do problema, né? Parte da questão, eu já botei parte do problema. Aí qualquer um trabalha bem em temperatura mais alta, ou seja, se eu tivesse lá 30 graus, uma lógica aconteceria super rápido e a conversão, né, do ácido málico em lático teria uma economia de tempo, mas aí tem outros micro-organismos que gostam dessa temperatura, tá? Então, indicada algo como 18, 20 graus, tá? Então, simplesmente para baixar o metabolismo dos outros e a bactéria lática trabalhar, que já vai estar mais estabelecida, mais numerosa, trabalhar mais sozinha, tranquila. O usual é não controlar a temperatura de fermentação, até porque essa fermentação não desprende muita temperatura. Então, tu está num verão aí, na maior parte dos lugares, e numa cantina, né? Porque mesmo em lugar quente, a cantina normalmente é mais fresquinha. Tu vai ter ali um mosto a 28 graus, um vinho a 28 graus depois da fermentação, 20 e pouquinhos, isso aí vai parar nos seus 24 e vai ficar assim. E assim costuma ser, tá? Não tem o controle efetivamente. Problema da temperatura costuma ser mais em clima frio. Em clima quente isso aqui vai acontecer e talvez muito rápido, e aí talvez teria até que pensar em controlar a temperatura para menos. E clima frio quase sempre precisa puxar para mais, tá? E nem sempre isso aí dá certo, inclusive. E outra coisa que se tem feito em clima frio é adicionar, não é exatamente a pergunta, mas é adicionar algumas cepas específicas de bactérias láticas para entrar junto com a fermentação e não exatamente co-fermentar. Ficar ali quietinha, se adaptar, e assim que acaba a fermentação alcoólica, ela começa ali paralelamente com um metabolismo mais baixo, sem metabolizar muito açúcar, já que essas cepas foram escolhidas para isso, que é uma forma de diminuir o tempo e evitar que não aconteça, tá? Isso é meio moderno para o Brasil, isso até já acontece fora, mas no Brasil não acontece muito ainda. Depois sobre amadurecimento, o sistema de soleira é utilizado somente para vinhos fortificados, para destilados, sobretudo, tá? E para os vinhos fortificados, quase sempre é o caso do Jerez, inclusive. A gente não tem outros licorosos que façam tão claramente esse processo, tá? Que soleira nada mais é. Soleira vem de solo, né? Não é de sol.
do que você ficar passando, fazer uma fileirinha de 3 aqui, parece uma uva ao contrário, bem mal desenhada, inclusive. É ficar passando, sempre ter tem, se chama de soleiras e criadeiras. O que que tu faz? Tu começa enchendo essas aqui, aí vamos dizer que depois de um ano tu passa um pouco para cá, passa um pouco para cá não, enche essas aqui e põe o vinho novo nessa aqui, no caso, normalmente é destilado, tá? Passa pelo sistema de soleira. Tanto que tem aquele Domecq soleira, nada mais é do que indicando esse processo. Aí passa o vinho, o destilado novo, enfim, o que for, para essa, esvazia, enche essa aqui, passou para cá, aí depois, no próximo ciclo, enche essa, passa desse para essa, dessa para essa, e por aí vai, numa altura variável, que depende de cada uma casa e o que é conveniente e o tempo que quer amadurecer. E dessa forma tu garante um amadurecimento contínuo e uma certa mescla e uma média, digamos, de envelhecimento, tá? Essa é a ideia do sistema soleira sobretudo para destilados, mas a gente quase não usa para vinhos, mesmo para os vinhos licorosos e fortificados, e eu não sei se usa no Brasil, tá? Talvez sim, talvez não. Eventualmente quem está fazendo o licoroso aí pode ser que use. Não tenho essa informação. Mas francamente eu acredito que não. Eles devem se estacionar em barrica e ponto. Depois, sobre estabilização, se os vinhos precisam passar pela câmara fria, eu não entendi bem a pergunta, tá? Se eles cheios, se eles engarrafados ou coisa assim, não é um procedimento, de todo modo, passar em câmara fria. Normalmente, o único procedimento que se tem em frio, isso aí tá nas duas oportunidades, na próxima que sobre vinhos brancos também, é a estabilização a frio, né? Que é estacionar o vinho num recipiente, claro que ele precisa ser blindado, né, protegido para poder aguentar a temperatura, revestido efetivamente, em quase na temperatura de congelamento, vamos supor ali que fosse 12 menos 1, daria opa, 12 por 2 menos 1, 6, na verdade mais 1, que isso aqui é considerado como negativo, aí ficaria 5, menos 5 graus. Aí deixaria ali menos 5 graus, um tempo conveniente, que provavelmente teste, em torno de 24 horas, e assim, aí retira os cristais de ácido tartárico. Então, a única coisa que eu penso sobre frio é isso. Câmara fria, eventualmente entra em uva, que não foi processada ainda, e algumas vezes fermenta espumante em câmara fria. O resto não tem muito encaixe. Aí depois tem outra aqui sobre clarificação do vinho com clara de ovo. Se retira a clara ou ela mistura toda? Ela mistura no começo e ela decanta, igualzinho todo clarificante, tá? Como é igual para todos eles, não faz diferença. Eventualmente, e o efeito colateral é talvez deixar um pouco de proteína, que inclusive dá volume para o vinho, que era um dos motivos pelo qual ela era bem procurada, sobretudo por não ser muito intensa, ter uma clarificação razoável sem detonar o vinho. E bentonite serve para vinho tinto também, tá lá no material de tinto indistintamente, só que bentonite é forte, e bentonite é uma coisa que tem que usar com cuidado por causa do tinto, que às vezes nos mais standard acaba sendo usado até para ter uma certa segurança, mas é menos usado, é mais para branco. É importante dizer também, isso aí é uma coisa que não ficou, que eu acabei não falando, que tanino pode ser usado como clarificante para vinho branco, sobretudo quando tem muita proteína, que ele faz igual a saliva, né? Precipita e faz o efeito de clarificação. Inclusive, tem lá nos aditivos permitidos, tanino é tido, na verdade, não como aditivo, mas como um clarificante. Se eu poderia indicar 2 ou 3 livros indispensáveis? Não. 2 não, nem 3. Eu não consigo indicar assim tão pouco, né? Vou indicar uns tantos ali. E aí vocês podem procurar. Primeiro que eu acho que devia ser, ó, leitura obrigatória para qualquer escola de sommelier, Vinho para Leigos, tá? Porque é um livro que pouco se fala dele, é um livro que eu acho muito bom,
muito preciso, muito correto. Eles são estudiosos de vinhos e com formação. Ela é Master of Wine, se eu não estou enganado. E eles falam um recorrido sobre vinhos no mundo, começando muito bem ali por fermentação, por fermentações, né, por processamento, envelhecimento, amadurecimento e passando por tipos de vinho do mundo. Eu acho que esses caras deveriam ser muito mais lidos, tá? Eu não vejo, eu conheci esse livro por acaso há quantos anos? Mais de 20? Mais de 20 anos, há uns 22 anos, provavelmente, por aí. Há uns 22 anos e para mim é o melhor livro que tem, assim, que não é só para... Ele é muito bom para nivelar, mas ele não é super básico. Ele é muito bom para tu rever coisas, sobretudo sobre enografia, que é uma coisa que nem sempre a gente tem bem claro. Eu acho esse livro muito bom. Aí acho que a gente tem que pensar em algumas coisas próprias nossas, né? Aqui do Viticultura e Enologia, elaboração de grandes vinhos no terroir brasileiro, que é do professor Giovannini, que tive a felicidade de tê-lo como meu professor, e Vitor Manfroy, que também tive a felicidade de ter como meu professor e orientador, e dividimos aí pesquisas. O Manfroy fala mais de vinhos, o Giovannini fala mais de viticultura. E aí eu faço um ponto de que é importantíssimo conhecer, para o sommelier conhecer viticultura. E não aquela coisa de o solo pobre, produzir pouco, a videira tem que sofrer, né? Que a videira ela é uma persona ali, né? Ela tem sistema nervoso central, ela é exigente, ela é não sei o quê, né? Não, não é assim, né, gente? Ah, claro que eu sei quando fala que a videira tem que sofrer, é evidente que não está dizendo que ela está ali, né? Depressiva. Eu entendo que ela está. Porque não é bem verdade, que ela tem que ficar super em necessidade, pouco nutriente. Isso aí é uma bobagem. Eu detesto esse tipo de frase de efeito extremamente mal feita e pouco precisa. Mas, em todo caso, sim, eu acho que tem que conhecer bastante sobre viticultura. E esse é um livro que o Giovannini dá uma certa freada em viticultura, faz de alguma forma um pouco mais palatável, que os outros livros dele são pura viticultura, muito bons, mas são pura viticultura. E junta com enologia. Achei que tá um livro interessante. O Manfroy mesmo tem um outro livrinho que eu não recordo o nome, que é uma edição pela editora da URGS. Eu tenho, realmente não me recordo o nome, mas se tivesse que escolher um, eu acho que esse aqui estaria melhor, tá? Mais completo. Aquele fala mais só de vinho e é um pouco mais reduzido, me parece. O livro do Lona, tá? Que eu leria talvez antes desse aqui, antes do Giovannini, porque é um livro mais simples, direto, bonzinho para rever conceitos, ou para se apropriar de conceitos, ou para rever, né? Conforme for o caso de cada pessoa. E aí a gente vai para os clássicos mundiais, né? E tem uma pessoa que eu acho que todo mundo deveria ler o site dela, deveria ler as coisas que ela escreve em revistas, deveria ver as coisas. Ela é uma excelente crítica de vinhos, uma das poucas assim que funciona bem, sem viajar muito, sem conceitos prévios. Ela é uma que toma vinho brasileiro e diz, olha, isso aqui é bom, não é aquela coisa assim. Eu particularmente gosto muito da Jancis Robinson, ela tem o The Oxford Companion to Wine, que não tem em português até o que eu lembre, tá? Também da Julia Harding, que escreve com ela. E aqui, mais uma vez, na verdade, o autor principal desse livro de baixo é o Atlas Mundial do Vinho, desculpa, é o Hugh Johnson, né, que é o Atlas Mundial do Vinho. O Hugh Johnson é o cara mais, provavelmente um dos maiores especialistas aí sobre história do vinho, quem mais fala de história do vinho de um jeito bom, fácil, verídico, e ele faz esse livro com a Jancis Robinson, um livro bastante bom. Daí depois tem um negócio que o nome já diz tudo, a Bíblia, literalmente é uma Bíblia, por tamanho e até mesmo por ser um pouco cansativa, tá? E não há nenhum problema com religião, mas de fato você não pega uma Bíblia para ler ali, assim, sentar na praia, vou ler numa tarde, né? É uma bebida, é uma leitura mais difícil e a Bíblia do vinho passa por aí, tá?
às vezes até muito minúcia, eu não acho um livro bom para usar logo de cara. Eu acho um livro muito bom quando tu precisa de detalhes sobre alguma região, mas eu acho ele bem cansativo, com as letrinhas meio pequenas. E é pesado para levar, inclusive. Assim, vou ali na praça ler, melhor deixar em casa. E a Grande La Rousse também é mais ou menos desse tamanho, só eu acho mais gostosa, com uma a editoração mais bonitinha, mais agradável. Isso também nos ajuda a ler com alguma vontade melhor. A Larousse simplesmente eu acho muito simples. É legal para uma primeira leitura sobre regiões, mas às vezes ela acaba falhando por não, exatamente por não ser muito específica, às vezes deixa algumas coisas de fora e a gente acaba podendo entender um pouco equivocado. A Grande Larousse é muito boa, tá? E essas são aí as minhas dicas de livro e as minhas respostas às perguntas de vocês. Então, obrigado e nos vemos numa próxima.